E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Durbano, professor de Ciência da Natureza, trazendo aqui no canal sempre conteúdo e questões sobre Física, Química e Biologia. Hoje uma aula um pouco diferente. Fiz uma parceria com a Duda, da Du Studies. Ela tem um Instagram, também tem um YouTube. Eu vou deixar nos comentários aqui. Uma menina nota 10, ela está fazendo o primeiro ano no ensino médio ainda. E ela posta no Instagram dela vários resumos. E eu adorei os resumos dela e comecei a conversar com ela para ela me enviar os resumos e eu aproveitar os resumos para dar aula. Então a gente vai aproveitar, eu já vou printar aqui para vocês. Então toda a minha aula vai ser a partir do resumo dela, tá bom? Vou complementar com algumas coisas que eu acho importante. Enfim, a base vai ser o trabalho dela, tá certo? Vamos lá. A aula de hoje é sobre relações ecológicas. Eu já vou deixar o material da Duda aí no vídeo. Esse é o primeiro vídeo de vários que a gente vai fazer juntos, tá bom? Eu utilizando o material dela. Relações ecológicas nada mais são do que relações entre dois seres vivos. Seja animal com animal, animal com vegetal, não importa. Dois seres vivos. Eu tenho duas formas de categorizar relações ecológicas. A primeira delas, intraespecífica ou interespecífica. Então eu vou catalogar essas relações entre indivíduos da mesma espécie, relação entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, ou interespecífica, entre indivíduos de espécies diferentes. Essa é a primeira forma de eu categorizar uma relação ecológica. A segunda forma de eu categorizar relações ecológicas é se elas são harmônicas ou desarmônicas. Relações harmônicas, pessoal, elas não podem causar prejuízo para nenhuma das partes, certo? A gente vai ver com mais detalhes a partir dos exemplos. E relações desarmônicas causam prejuízo a pelo menos uma das partes, tá certo? Vamos lá começar com os exemplos aqui, seguindo de base o material da Duda. Relações interespecíficas, então entre espécies diferentes, tá bom? E aí ela colocou aí para começar uma relação harmônica, então ninguém vai se prejudicar, do tipo mutualismo. Olha lá o que ela colocou. Indivíduos de espécies diferentes que interagem e ambos se beneficiam, podendo ser facultativo ou obrigatório. Uma coisa aqui que eu vou acrescentar, pessoal, é o seguinte. Mutualismo, então, indivíduos de espécies diferentes, tá? E no segundo material dela, e tá certinha, ela tá certinha, eu tenho as relações mutualísticas obrigatórias e não obrigatórias. As relações mutualísticas obrigatórias é geralmente chamado só de mutualismo. E as relações mutualísticas não obrigatórias, como tá aí, ou facultativas, tá certo? Elas geralmente são chamadas de protocooperação. Então, protocooperação e relação mutualística não obrigatória é a mesma coisa. Vamos explicar direitinho. Então, o que é uma reação mutualística? E mutualística eu só vou dizer como as obrigatórias, tá? São organismos de espécies diferentes e que um depende do outro para sobreviver. Eles não sobrevivem separadamente. Qual é o exemplo mais comum que a gente encontra desse tipo de relação? Primeiro exemplo, tá? O cupim com os protozoários que vivem dentro dele. Então, o cupim, como a gente sabe, ele se alimenta lá, ele devora a madeira. Mas lá dentro do cupim não é ele que consegue digerir a madeira. Quem consegue digerir, fazer a digestão da madeira é um protozoário que vive dentro da barriga dele. Então o cupim depende do protozoário para conseguir digerir a madeira e obter os nutrientes da madeira. E o protozoário depende do cupim, porque ali o protozoário dentro do cupim, ele consegue um ambiente favorável e com fonte de energia, né, com fonte de alimento que é a madeira para ele. Então essa é uma das relações. Duas outras relações que caem muito, tá? Líquens e micorrizas, não esqueçam disso, caem muitas provas de vestibular. Líquens, relação mutualística entre algas e fungos, certo? Ou entre algas e cianobactérias. A gente vai encontrar mais entre algas e fungos. Então eu vou deixar a imagem aqui, eu já tenho exercício no canal sobre isso também, lá no final depois a gente conversa sobre isso. Então, líquens, uma relação mutualística em que algas e fungos, um depende do outro para viver, ambos se beneficiam, né? Relação mutualística, ambos se beneficiam. E aí, a alga, o que a alga faz? Fotossíntese. A alga fazendo fotossíntese fornece carboidratos para os fungos. E o que os fungos fazem? Os fungos, eles têm uma alimentação extracorpórea, então eles digerem o material que está em volta deles. Digerindo o material, fica mais fácil para a alga absorver esse material. Então aí, um ajudando o outro, tá certo? Uma outra coisa aqui que cai muito em vestibular, tá, pessoal? E eu vou acrescentar no resumo da Duda, na verdade acho que a única coisa que eu vou acrescentar é o seguinte: quando a gente tem esse tipo de relação em que ambos se beneficiam, a gente usa uma anotação que vai ser, aí que eu vou deixar para vocês, mais barra mais. Então o primeiro organismo se beneficia, mais é positivo para ele,
barra mais o segundo organismo também se beneficia, tá? E aí para todas as classificações e os tipos de relações, a gente vai usar essa notação, beleza? Vamos para o próximo. Inquilinismo. Inquilinismo, então, a gente vai lembrar de inquilino, né? Inquilino aluga uma casa. Aqui no caso, uma espécie mora dentro da outra espécie, tá? Qual é o exemplo mais comum de inquilinismo? O peixe-agulha e o pepino do mar. Então, o peixe-agulha ele é extremamente fino, ele consegue entrar no pepino do mar usando de abrigo, certo? O peixe-agulha tem o benefício da proteção e para o pepino do mar é indiferente. Então, na anotação, igual a gente colocou lá, é positivo para o peixe-agulha, mais, e para o pepino do mar é indiferente. E a gente usa a notação zero, tá? Então é mais e zero. O inquilinismo ainda, quando a gente adota só para vegetais, a gente usa outra palavra, tá? Que é epifitismo. Epifitismo é a mesma coisa que inquilinismo, só que agora só para espécies vegetais. E quais são as espécies epífitas que a gente conhece e cai também muito em prova? A bromélia e a orquídea. Bromélia e orquídea, o que elas fazem? Elas se apoiam em outras árvores, tá? Em árvores grandes, na verdade. O bromélia e a orquídea não são árvores, né? Então elas se apoiam em árvores para conseguir uma posição privilegiada ali. Ela fica um pouco mais alta em relação ao sol e consegue, por exemplo, um benefício ali de receber mais luz, tá? Enquanto isso, a árvore não sofre prejuízo nenhum. Ela só usa a árvore de suporte. Tá bom? Então, novamente, é benéfico, né, no caso do epifitismo, é benéfico para as bromélias e para as orquídeas, e para a árvore que está sustentando essa planta não tem malefício nenhum, tudo bem? É só relacionado a vegetais. Outra aqui que a Duda colocou, comensalismo. O que é comensalismo? Como é que ela colocou? Uma espécie se beneficia, geralmente aí, né, dos restos de alimento da outra. No comensalismo, a gente tem também uma relação onde uma se beneficia e não é prejudicial para a outra. E o caso mais comum de encontrar em todos os livros, a rêmora e o tubarão. O tubarão, lógico, é enorme e quando ele come, restos de comida escapam ali e ficam perto dele, tá certo? O resto de alimento fica perto dele. A rêmora, sabendo disso, fica sempre perto do tubarão, porque sabe que vai sobrar comida para ela. Então a rêmora se beneficia. A rêmora também, ela pode se fixar um pouquinho ali no tubarão e pegar uma carona com o tubarão nadando mais rápido. Então são dois benefícios que a rêmora tem e o tubarão não tem nenhum prejuízo, certo? Esse é o nosso comensalismo. A última relação, protocooperação. Protocooperação, pessoal, eu coloquei ali como sendo também um tipo de mutualismo facultativo, como está aqui no resumo, tá? Então, mutualismo facultativo ou protocooperação. Lá em cima eu só falei de mutualismo. Então, mutualismo são organismos de espécies diferentes em que elas são obrigadas, elas precisam uma da outra para sobreviver. E na protocooperação, não. As duas se beneficiam, mas não obrigatoriamente uma precisa da outra, tá? E aí o que a Duda colocou, relação não obrigatória em que as duas espécies envolvidas saem beneficiadas. E um exemplo também bem comum é o jacaré com o peixe palito, né? A gente vê muitas fotos aí nos livros de biologia, o jacaré com a boca aberta, também sobram restos de comida na boca do jacaré, e aí o que ele faz? Deixa a boca aberta para o peixe palito pousar lá e se alimentar. Então o peixe palito tem uma fonte alimentar boa ali, por causa da boca do jacaré tá cheia de restos de comida, e o jacaré fica com os dentes limpos, certinho? Próxima relação aqui vão ser relações agora desarmônicas, né? Então todas essas primeiras relações ecológicas que a gente está vendo aqui ao lado também não tem prejuízo para nenhum dos animais ou para nenhum dos organismos. E agora, desarmônicas. Primeira delas, amensalismo. O amensalismo, pessoal, é bem recente estarem falando mais sobre amensalismo, tudo bem? Apesar de já conhecer faz tempo. Mas o que é? É uma relação em que um organismo impede o crescimento de outro em volta dele, tá? E tem dois exemplos muito clássicos, tá? Primeiro deles, algumas plantas, através das suas raízes, emitem substâncias que eliminam ou que limitam o crescimento de outras em volta dela. Então aqui a gente tem uma relação em que o organismo inibidor, aquele que lança o material ali no chão, por exemplo, a planta, não sofre benefício nem malefício, é zero na anotação, tá? E o organismo que não consegue crescer ali perto daquela planta, obviamente ele vai morrer ou vai ser inibido, ele vai ser prejudicado, tá? O segundo exemplo também é bem importante, porque vem da penicilina. A penicilina o que é? É um antibiótico.
Quem produz o antibiótico penicilina? O Penicillinum é um fungo, né? Fungo Penicillinum, a penicilina recebeu esse nome por causa do fungo. E esse fungo, ele produz o antibiótico penicilina naturalmente e em volta dele as bactérias não conseguem crescer, certo? E aqui eu vou deixar a foto, uma foto numa placa de Petri, né? Uma placa de cultivo ali, que está sendo cultivado o fungo e em volta dele a bactéria não consegue crescer. Cai bastante também, pessoal. A outra relação desarmônica importante também, predatismo ou predação, né? O que é a predação? Nada mais, nada menos do que um ser vivo se alimentando do outro, causando a morte do outro. Então, um se beneficia, o predador, e a presa se prejudica, né? Aqui a Duda colocou um animal predador, caça e mata uma presa para se alimentar. E aí os exemplos são infinitos, né? Por exemplo, o leão com qualquer uma de suas presas, como o leão predando a zebra. E aí os exemplos são infinitos, tá bom? Bastante exemplo conhecido. Próxima relação, interespecíficas, espécies diferentes e desarmônica, pelo menos uma se prejudica, é o parasitismo. O parasitismo é bem parecido com a predação, só que o parasita ele não vai matar o predado, né? A sua presa não vai ser morta. Por quê? Porque geralmente o predador morreria também. Qual o exemplo? Né? Eu tenho parasita, por exemplo, o carrapato. Ali o carrapato fica sugando o sangue do hospedeiro, né? Então o parasita não pode matar o hospedeiro, porque senão ele mata a fonte de alimento dele, tá? Então não é bom que mate o hospedeiro. Aqui eu tenho um caso também que a gente dá para separar em ectoparasita, o parasita que vive fora, por exemplo, o carrapato, tá? E o endoparasita, o parasita que vive dentro do outro animal. E aí eu tenho, por exemplo, a lombriga, né? A tênia, no geral, as doenças causadas por protozoários, plateumintos e nemateumintos, que vivem dentro de um hospedeiro, seja o homem, seja o porco, seja a vaca, são endoparasitas, certinho? E por fim, competição. Competição as espécies, uma espécie e outra compete. E a competição é sempre competindo por recursos. Quais recursos? Alimento, abrigo, moradia, qualquer recurso eles vão competir, né? Então, por exemplo, novamente vamos pegar o leão, que é bem característico. O leão caçou lá uma zebra. Quem que vai atrás tentar roubar essa zebra do leão? Por exemplo, as hienas, né? Se tiver um bando enorme de hienas, elas podem tentar roubar essa presa do leão. E aí é um caso de competição, certinho? Vamos lá agora para as relações intraespecíficas. Relações intraespecíficas ocorrem entre organismos da mesma espécie. E aqui a gente tem menos categorias. Primeira delas, sociedade. Sociedade, os humanos vivem em sociedade. E ambos se beneficiam, né? Então é positivo para todo mundo viver em sociedade, por exemplo, a dos humanos, em que cada um exerce sua atividade e assim todo mundo se beneficia. Aqui no caso, a gente vê muito em biologia outros exemplos de sociedade importante. As abelhas e as formigas. Os cupins também vivem em sociedade. Então cada um tem a sua tarefa no cupinzeiro, por exemplo, ou no formigueiro. Cada formiga tem a sua tarefa. E assim todos se beneficiam. É mais e mais, como a notação que a gente utiliza para esse tipo de relação ecológica. A segunda é colônia. Colônia tem uma diferençazinha da sociedade. Então na colônia são organismos da mesma espécie, só que eles vivem unidos fisicamente. E a gente vai usar muito como exemplo os corais. Os corais é uma espécie de quinidários que vivem unidos fisicamente e são sésseis. E aí cada organismo ali tem a sua obrigação, tem a sua função e vivem um ajudando o outro. Só que aí, diferente de sociedade, a colônia é unidos fisicamente. E aqui a Duda colocou indivíduos associados anatomicamente e dependentes que repartem funções. Certinho? Beleza, então. Mas organismos da mesma espécie também podem ter relações desarmônicas, que pelo menos um se prejudique. Quais são os tipos? Canibalismo. Canibalismo é fácil, né, pessoal? É um indivíduo da espécie predando ali ou matando um indivíduo para se alimentar, geralmente da mesma espécie. Um exemplo, né? Algumas espécies de aranha, a fêmea se alimenta do macho logo após o acasalamento. Ela está fazendo um canibalismo. E para que ela se alimenta? Para obter os nutrientes do macho, né? Ele já cumpriu sua função ali e assim ela consegue os nutrientes do macho para conseguir produzir os seus ovos. O que a Duda colocou aqui no canibalismo? Olha só.
Alimenta-se daqueles da mesma espécie, geralmente acontece para controlar a população ou garantir o aporte genético. O que é isso? Garantir o aporte genético. Muitas vezes, espécies de mamíferos, por exemplo, o mamífero macho dominante da região ali, ele mata os mamíferos menores. Vou voltar para o leão faz isso também. O leão macho dominante, ele mata os leões machos menores porque podem tomar o lugar dele. Ou porque muitas vezes ele chega num território novo, ele conquistou aquele território com várias fêmeas e alguns filhotes. Esses filhotes não são dele. O que ele faz? Ele mata os filhotes. Ele garante que o DNA dele vai ser passado para frente, que ele vai engravidar aquelas fêmeas e são os filhos dele que vão ser passados para frente e vão se desenvolver. E a última relação que a gente vai colocar aqui, pessoal, é a competição. A competição está tanto em organismos de espécies diferentes, interespecíficas, quanto da mesma espécie intraespecífica. Organismos da mesma espécie, no caso os humanos também, competem por recursos, né? Então há uma competição natural, ou por recursos, ou por abrigo, ou por fêmea, ou as fêmeas por macho, vice-versa aí. Então acontece muito aqui e a Duda colocou. Competição pode ser por territórios, parceiros sexuais, comida e outras, qualquer que seja outros recursos. E destacando na competição, tanto seja intraespecífica ou interespecífica, ambos os organismos se prejudicam. Então na anotação é menos barra menos. Há prejuízo para os dois. Por quê? Aquele que perde uma competição, vamos supor por uma comida, competiu por uma comida e um organismo perdeu, tá certo? Quando ele perde, obviamente ele se prejudica. Tá? Mas aquele indivíduo que ganhou essa competição, que conseguiu a comida, ele também está se prejudicando, porque ele está se desgastando, né? Ele está lutando, na maioria das vezes, atrás daquele recurso. E assim, ele também tem um prejuízo. Tá? Não esqueçam disso, na competição, ambos se prejudicam. Pessoal, qualquer dúvida é só me escrever aqui nos comentários ou nas outras redes sociais, seja Instagram, Telegram ou Facebook. O resumo aqui da Duda. Eu vou deixar o link para o resumo dela lá no Instagram, então vocês vão ter acesso. Tem esse, tem outros, ela tem resumos de todas as matérias, tá? No caso aqui, eu fiz uma parceria com ela só para Física, Química e Biologia. À medida que ela for fazendo os resumos dela, ela vai me passando e eu vou utilizando aqui para exemplificar e trazer material para vocês aqui no canal. Eu acho que é uma parceria que vai durar bastante, porque os resumos dela são bem legais e a gente vai conversando sempre para trazer bons materiais aqui para você, como os que ela, vários que ela já me mandou, eu nem gravei ainda. Também, pessoal, se gostou do canal, ative o sininho, se inscreva para receber atualizações diárias, o canal cada vez crescer mais e eu produzir mais conteúdos para vocês. Se inscrevam também lá no Instagram da Duda, ela posta mais do que eu, né? Ela posta os resumos, acho que 2 ou 3 por dia, ela está postando bastante, com muito resumo legal para estudar, que os vestibulares, principalmente os vestibulares aí, estão chegando. Certinho, pessoal? Até a próxima!